Eu sou o Yuri, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre o 11º episódio de Ishunichirio. O episódio começa ali, né, com o Goldra no seu famoso jantar ali, né, com várias pessoas reunidas. Ele tá lá fazendo um discurso, que o atual diretor vai se aposentar, que ele ali já vai ter voto suficiente, que o Fenel ali vai apoiar ele também, né, ele ali cantando vantagem lá, que tudo indica que ele vai vencer a próxima eleição assim que o diretor se aposentar. Aí tá ali o Cresson, os Endos, né, a Lily também foi junto, aparentemente cada pessoa podia levar um acompanhante, e a Lily percebeu isso, né, e viu que todo mundo tinha um acompanhante, menos o Cresson. O Cresson foi ali sozinho, né, o Cresson até tenta falar que tinha tantas opções que ele não conseguia escolher, mas ali ele sacou que na verdade ele tomou um fora de todo mundo e questionou por que ele não levou a Yumi, né? Afinal, ela aprendeu com a Carmila que os meninos ficam mexendo ali com as garotas que acabam gostando, né? Se importando, e o Cresson meio que tenta desviar o foco disso, né? Tenta desconversar sobre isso, mas claramente há algo ali entre eles, só que ele, por conta da personalidade dele e até de ter ficado arrogante, né? Ele não vai admitir isso. Então, o Zenos ali, né? Quando chega a oportunidade, ele junto com a Lily vai lá tentar descobrir informações sobre o Alfred, né? E acabam chegando ao Bones, que é o primeiro secretário, ao Bebum, né? Acabam chegando nele. A informação leva até ao Bones ali, que aparentemente ele e o Alfred foram quem passaram mais tempo juntos, né? No último jantar. E pelo que vamos vendo ali nessa primeira conversa ali com o Bones, né? Aparentemente o Alfred foi o único que interagiu com ele, né? Já que conforme o Bones vai falando ali, o Goldra fala pra ninguém interagir ali com ele, né? Que não é alguém de confiança, que ele é só um bêbado, né? De que o Bones é apenas um mentiroso pra ficar longe dele, né? E vai, né? Basicamente ali fala para as outras pessoas ficarem longe do Bones, né? Afinal ele não é alguém confiável, basicamente isso. E também descobre ali que eles têm laços indesejáveis, o que deve ser basicamente um dos motivos para ele ser ali o primeiro secretário do Goldra, né? Esse tal laço indesejável. Só que então, né, o Bones, ao ser questionado sobre esse laço, acaba se retirando ali. A Lily, seguindo os ensinamentos da Carmila, né? Aparentemente aprendeu bastante coisa ali com a Carmila sobre homens, né? Vai deixando o Bones ali mais bêbado, vai falando que ele é alguém incrível, para ele ir soltando a língua ali, né? Então o Zenos vai tentando ali buscar mais informações sobre o Alfred, né? O Bones fala, a gente saiu pra tomar um ar fresco, né? No último encontro lá, onde tava ele e o Alfred, né? O Alfred tinha levado água pra ele, depois saíram pra tomar um ar fresco, e o Zenos, beleza, bora tomar um ar fresco, vamos. E tava lá tentando recriar a situação que aconteceu com o Alfred, né? Pra ver se o Bones soltava alguma coisa. Então eles vão sair pra fora pra tomar um ar fresco. E eles saem pra fora pra tomar um ar fresco, e o Bones, por estar muito bebo, acaba confundindo os Zenos com o professor Goldra e solta ali algumas coisas, né? Aparentemente, há 13 anos atrás, aconteceu algum evento, uma explosão, e o Lord Fenel também estava nisso. Então essa é a principal informação que os Zenos conseguem ali. O professor Goldra só entrou ali no Hospital Real e conseguiu galgando posições por conta de um incidente envolvendo alguma explosão em que o Lord Fenel estava no meio e ele, Goldra, deve ter feito alguma coisa ali, salvou a vida do Fenel, ajudou ele com alguma coisa ali. Vai saber, talvez seja explicado no próximo episódio, que nesse episódio fica ainda muito na base da suposição sobre o que pode ter acontecido. Mas, aparentemente, a ligação do Goldran com o Fenel começa aí, né? Afinal, é a segunda vez, né? Mais uma vez, o Goldran cai nas graças do Fenel, né? Mais uma vez, tem o apoio dele ali, agora por ter salvado a filha dele. E antes, por conta desse incidente aí, dessa explosão de 13 anos atrás, que foi o que fez o Goldran entrar ali no Hospital Real e provavelmente ajudou a galgar posições. Então, eles vão, né? Fazem uma pausa ali depois e a Carmila acaba surgindo, né? Pra ajudar, dizendo ali que vai ajudar eles, e tava ali pra ser um incômodo também, né? Afinal, tava numa festa cheia de curandeiros ali. Ela disse que foi lá pra ser um incômodo, mas aparentemente ela foi lá para ajudar eles. E ela disse que era uma sábia mundialmente famosa, apesar que depois ela disse que isso era mentira. Mas não sei não, talvez tenha algo aí por trás dessa história, afinal toda mentira tem um fundo de verdade. Talvez ela realmente fosse uma sábia, ou talvez não exatamente uma sábia, mas alguém extremamente famosa, né? Vai saber. O passado da Carmila ainda é nebuloso. Aí, né, mostra ali as outras três, né? A Sofia, a Linga e a Loélia, ali na casa dos 200, né, esperando por ele voltar, elas conversando, discutindo ali também. Até que um dos subordinados da Sofia parece estar falando que o Zonder havia sofrido um acidente e estava bastante machucado. E aí ela fica no dilema, porque os Enos ainda não tinha voltado, não tinha previsão de quando voltar, o Zonder estava ferido gravemente, e aí esperar os Enos ou ir até ele em busca de tratamento. E aí tanto a Loelle quanto a Linga falam que eles têm que ir, que se esperar pode ser tarde demais, e a Sofia acaba cedendo e acaba indo atrás dos Zenos, vendo que era uma emergência, fora que também tinha a ver ali com o seu irmão, né? Voltando lá para os Zenos, para Carmila e para Liz, né? Começam ali a fazer especulações sobre o que possam ter sido esse incidente, né? Os Zenos começam ali falando,
Provavelmente foi alguma explosão onde o Fenel tava, se machucou e o Goldran o curou. O que faz sentido, mas seria uma história muito doce. Mas como quase ninguém fala sobre o assunto, parece ser um assunto meio que um tabu, um segredo, ninguém tá falando, então deve ter algo mais nessa história, talvez até algo mais sombrio. E a Carmila vai ali tentando indagar os Zenos pra ver se ele pode botar o tic-tac pra funcionar, né? Perguntando. Se foi uma explosão, então deve ter sido um ferimento muito grave. Aí questiona pros Zenos. Uma pessoa com ferimentos graves, ela pode ser curada? E o Zenos fala, ó, se o coração estiver batendo, provavelmente dá pra se dar um jeito. Só que a Camila fala pra ele não pensar com o sentido dele fora da caixinha, né? Tentar ser mais pé no chão, por assim dizer. Ela fala ali pra ele não responder com a perspectiva dele, né? E sim com a do Goldran. Você acha que o Goldran conseguiria fazer tal coisa, dado o nível de habilidade que o Goldran tem? Ele seria capaz de curar alguém numa explosão, né? Ferido por uma explosão, né? Gravemente ferido? Então a Lily vem ali com a suposição dela, né? De que o Goldran teria levado o crédito por outra pessoa, né? De que foi outra pessoa que havia curado o Fenel, que estava gravemente ferido, mas o Goldran que chegou ali depois acabou recebendo os créditos e o Bones acabou vendo tudo isso e ele sabia a verdade, por isso que o Goldran dá ali um cargo para ele. E a relação disso com o desaparecimento com o Alfred, né? Quando a Lily foi questionada sobre isso pelos anos, foi que o Bones pode ter contado pro Alfred sobre isso, né? Contado a verdade no jantar anterior, por estar muito bêbado, e o Alfred pegou e se escondeu com medo do Bones se lembrar e perseguir ele atrás dele. Acabou se escondendo, descobriu uma bomba e se escondeu por aí. É uma teoria interessante essa da Lily e pode até que ser válida, né? É uma teoria interessante, né? O Goldran ganhar crédito por outra pessoa, né? Que nem o Crescent tava fazendo. Aí depois o Crescent aparece ali, né? Falando que tinha conseguido alguns contatos com os nobres lá, né? Com o pessoal do alto escalão. E acaba levando a Lily lá pra interagir com eles também, né? Apesar da Lily não ter gostado muito da ideia, né? Ela não quer o irmãozão puxa saca ali. Mas acaba indo ali com ele, ficando apenas os Zenos e a Carmila. Então a Carmila questiona ali os Zenos, né, sobre o que ele vai fazer. Afinal, havia também uma outra possibilidade, que foi ali a que os Zenos percebeu. E a outra possibilidade era, como foi uma grande explosão, provavelmente houve mais de uma vítima, né, envolvida neste incidente. E no caso, o Goldran acabou curando aquela de maior status. Então, assim, houve um incidente, vários feridos, e o Goldran decidiu curar a com maior status, para que ficasse em dívida com ele, e como o Goldran tem uma habilidade de transferência de energia vital, ele pode muito bem ter tirado a energia vital das outras pessoas que estavam ali feridas e usado para curar este nobre, escolhendo assim aquele que deveria sobreviver. Conforme o Zé está falando, aparentemente a triagem, né, basicamente você decidir quem tratar primeiro não é crime, mas a partir do momento que ele usa a energia vital das outras ali para curar uma, isso talvez possa ser considerado um crime. Então fico imaginando ali que o Alfred possa ter descoberto também, né, essa questão ali do Gulda, né, sobre esse incidente e de que ele pode estar querendo vingança de alguma forma, né? Talvez tenha tido ali apenas um sobrevivente. O Alfred ficou sabendo desse incidente, não gostou, talvez até tivesse, pode ter até parentes lá relacionados com esse incidente e descobriu que o Goldran estava por trás disso e pode estar querendo vingança, então se escondeu para poder planejar essa vingança, né? É uma possibilidade ali que passa na cabeça dele do porquê do sumiço do Alfred após esse jantar. Provavelmente o Alfred descobriu alguma coisa e tá se escondendo, sumiu e para se vingar nesse caso. É uma possibilidade que eles pensam. Bom, de toda forma, os Anos decidem que apenas vai passar a informação pro Becker, que não é o trabalho dele julgar, né? O Becker que se vira e depois ele faça o que ele quiser com essa informação. E ele agradece ali a Carmila por ter ajudado ele, né? Apesar da Carmila não gostar muito de agradecimentos e tal, né? Os Anos é tão gentil ali com ela. Ela fica meio sem jeito, mas ela meio que diz que aquele meio que foi pra compensar a questão do rei zumbi, né? Apesar dela insistir que foi apenas para incomodar. Tá tendo uma comoção lá fora, no caso era o Min lá no portão, né? Querendo que chamassem o Zeno, que era uma emergência, só que os guardas inflexíveis como são não faziam isso. Daquela hora ele pega e dá um grito bem alto chamando a atenção. Então aí todo mundo que tava lá na varanda vendo a comoção acaba vendo ali semi-humanos, né? E o pessoal tem um preconceito desgramado com os semi-humanos. Bom, elas passam ali pelos guardas, né? A Linga deixa eles no chão facilmente, entra lá dentro e elas falam ali, né? Bem alto que precisam da ajuda ali dos Zenos. E todo mundo já vai olhando para os Zenos. Ele tem a ver com sistema humano, né? O aluno especial, sei o quê. Começa ali, né? Todo mundo olhar para ele ali, desconfiado. Aí os Zenos vai se inteirando ali pela situação, né? A Zofia até ajoelha ali, né? Que ela tá bem mexida com isso, porque ela não queria estragar ali os planos do Zeno, né? Ela sabia, pô, tô atrapalhando ele, mas o irmão dela em perigo, né? O Goldran já tinha aparecido ali, né? Questionando qualquer relação dos Zenos com aqueles semi-humanos. E os Zenos pegam e falam que vai lá, o Goldran, mas você questiona, pô, você vai jogar tudo fora por conta de semi-humanos, não sei o que. Você faz parte da facção, se tu for lá, você vai sair. Começa ali, né? Só que o Zeno fala que não tá nem aí, que ele sai, ele tá se lixando pra facção do Goldran. Até porque ele não concorda com os ideais do Goldran ali que priorizam o status da pessoa, né? O dinheiro da pessoa pra ver que tipo de atendimento ela merece ou não. Então o Zeno simplesmente pega ali a Lily, pula de lá e vai lá atender o Zonda, né? Deixando o Goldran e os outros ali pra trás. E aí o Crescent ali fica pra trás, né? Questionando por que o Zeno tá fazendo aquilo.
E o Golden ele fica questionando, né? Não vai ser idiota que nem ele não, né? O futuro dele como curandeiro tá perdido. Eu vou garantir que ele não trabalha em nenhum local. Ou seja, o Golden aí já tá. Ficou tão putinho que já tá querendo usar o poder dos outros, né? Nem é dele ainda. A influência dos outros. Vai pedir os Zenos de trabalho. Como se fosse mudar alguma coisa, né? Porque o Zeno já é um curandeiro clandestino, então foda-se. Foda-se. Mas, surpreendentemente, né, o Cresson acaba indo junto com os Zenos, né? Pula também vai lá junto pra ajudar os Zenos, né? Escolhendo o lado dos Zenos em vez da facção ali de ser um curandeiro de elite, né? Na visão do Goldro, né? De elite. No caso, de elite que trata apenas os nobres, não um curandeiro excelente. E aí o Cresson vai, né, se retira da facção do Goldro e vai lá ajudar o Zeno. E o Goldro fica lá, né? Perdeu 2 subordinados lá, porque eles sabem que o que é ser um curandeiro, né? Pelo menos o Cresson. O Zeno já sempre soube, mas o Cresson parece que voltou a aprender e só ficar bastante tempo ali com o Zeno. E aí, cara, fazendo um parênteses aqui rapidão. Como será que ele fica ao ver que os dois que ajudaram ele na cirurgia da filha do Fenel lá pegaram abandonando assim do nada? Como será? Os dois que fizeram a cirurgia, porque eles não é porra nenhuma, só queriam foder com a vida dos outros. E como será que ele vai ficar a cara dele? Apesar que o Lord Fenel vai dar todos os créditos pra ele, né? Mas aí, como que é? Ele perdeu os dois caras que fez a cirurgia na garota lá. Que deixou tudo perfeito. E aí? Como será que fica? Ah, meu camarada. Eu vou vontade de descobrir, né? Isso, né? Quando o Fenel descobriu, não. Quem fez a cirurgia foi os outros dois, só ficou surpresando, olhando, né? Ah, não, quero eles também. Ah, rapaz. Ô, vontade. Enfim, o Zenos faz ali a operação, né? Retira e o Cresson, quando chega lá, o Zenos já tinha feito todo o serviço, né? Coitado, o Cresson foi lá ajudar. Mas chegou tarde demais, o Zenos já tinha feito todo o serviço. Aí a Mi vai, mexe ali um pouco com ele, né? A princípio até elogia por conta da atitude que ele tomou, apesar, e depois volta a chamar ele desagradável. Quando ele fala ali pra eles assumirem a responsabilidade, afinal, ele ficou nessa situação por culpa deles. E o Zenos ali, né? Ao ser perguntado quem era aquela pessoa, disse que é um subordinado que dá trabalho, ou seja, ele quase que aceitou ser o chefe ali do Cresson. Aí no outro dia, né, o Zenos foi ali passar as informações pro Becker. O Becker até comenta que o Alfred tinha dito que quando era mais novo havia sofrido um acidente, né? E ele imagina que talvez tenha a ver com essa explosão, ou seja, o Alfred pode ter sido uma das vítimas dessa explosão aí que aconteceu no passado, afinal ele tinha sofrido um acidente antes. Aí o Becker questiona quando vai ser a festa ali do Golden, né, pra comemorar a ascensão do novo cargo. O Zenos responde que vai ser no outro dia e o Becker diz que vai à festa lá, pois o Alfred pode tentar alguma coisa pra fazer vingança ou algo do tipo, né? Então ele dando desculpinhas para aparecer na festa. O Becker então fala que o serviço do Zenos estava completo, né? Ele não precisava, ele já podia ser retirado no dia seguinte, né? Ia ter que tratar só da papelada ali pra saída dele, mas que o serviço dele já estava feito e que também no outro dia ia dar outra parte do pagamento, né? Referente ao mentor dele. Então, assim, basicamente ele falou, não, seu serviço está completo, só espera mais um dia e a gente encerra tudo. Aí eu me falo também que naquele mesmo dia, né, à noite, mais tarde, ia passar no quarto do Zenos pra fazer uma festa de despedida pra ele. Aí nessa despedida ali do Zenos, né, o Cresson também tá e revela a verdade pro Cresson, né, que o Zenos foi contratado pra investigar o desaparecido, que ele tem uma clínica na parte abandonada, e o Cresson fica choroso ali, né, ao ver que o Zenos vai embora, se questionando o que ele vai fazer. Afinal, ele tava andando ali junto com o Zenos e meio que se aproveitando do Zenos também. Enfim, né, tanto o Mi contra ele diz algumas palavras duras ali pro Cresson, né, que tá todo choroso, todo triste. O Zenos não sei se dá pra ver como elogio, mas falei que ele vai conseguir se adaptar, né, com as circunstâncias que vai vir. Isso aqui estão lá na festa, depois aparece a Carmila, né? E o Cresson acha que tá vendo o espectro por tá bêbado, mas a Almin vê ali e se assusta, né? Basicamente a Carmila foi lá reclamar porque eles estavam bebendo o vinho dela, né? O vinho que ela tinha catilado lá da festa do Goldran. E foi lá brigar com eles pra não beber tudo. A Almin até questiona ali sobre o espectro e os outros falam, não, fica tranquilo, ela tem bom coração, né? E eu me fico, como assim, espectro de bom coração? Ela morrendo de medo ali. E a Camila meio que deixa passar porque foi o Zenos que falou. Bom, de toda forma, a Carmila se retira ali, deixando o aviso para não beberem tudo, senão ela amaldiçoaria, né, a Alminha ali e os outros descendentes dela, né. Só foi lá pra dar esse pequeno aviso. Aí tá todo mundo já pra lá de Bagdá, dormindo, né? Ficou só o Zenos e a Carmila. Eles têm ali uma breve conversa, né? O Zenos até compara a forma como era tratada o seu antigo grupo e como é tratado por eles agora, né? Como existe essa diferença. Ele até fica feliz em ver que existe pessoas assim, né? Que tem mais aceitabilidade por parte dele, apesar das suas origens, né? A Carmila até diz coisas ali inspiradoras, interessantes, né? Questão de separação e reencontro, encontrar ciclos da vida, né? Tudo mais tem umas palavras interessantes ali também. No outro dia, né? No dia que o Zenos ia embora, a Almin foi com ele lá na sala do Becker para pegar uma carta que era por Zenos, né? Que tinha deixado ali direcionado para ele contando sobre o mentor. E chegam lá, abre a gaveta e a Almin acha meio que uma foto, né? Tinha uma foto por cima de uma carta lá. E tanto ela quanto os Zenos vê ali e ficam surpresos com o que tem lá. Aquela foto, por assim dizer, né? Seja lá o que for aquilo. E o episódio termina mostrando ali várias pessoas caídas numa sala com o Goldran caído aos pés do Becker que tava ali. Ou seja, todo mundo tá ali no chão e só o Becker de pé olhando ali pro Goldran caído aos seus pés. E foi isso que aconteceu neste 11º episódio. E assim, eu vou esperar o próximo só pra confirmar, né, a minha suspeita ali sobre o Beck, apesar de estar 95% clara,
a suspeita que eu tenho sobre ele, né? Dado a este final chocante. Mas enfim, vamos para o próximo episódio. Vai ver, tem algum motivo, né? Alguma coisa assim. Mas eu sabia que não dava pra confiar em personagem com essas características físicas. Nunca confie. Sempre tem alguma coisa. Sempre são. Não são tão gente fascistas. Eles sempre têm um lado mais sombrio. Enfim, então, como vemos nesse episódio, né, o Zenos usou o jantar lá para conseguir boas informações pro Becker. O Becker provavelmente deve saber mais sobre isso, né? Deve ter mais algum conhecimento sobre isso. Talvez ele até esteja envolvido nesse acidente, talvez tenha participado dele de alguma forma. Não vou duvidar do Becker estar envolvido nesse acidente da explosão de 13 anos atrás, onde o Uldra caiu nas graças do Lord Fenel, né? Eu não duvido que ele esteja envolvido de alguma forma. O disfarce dos Zenos praticamente também foi por água abaixo nessa festa devido à aparição das três ali junto com o Zonda que estava ferido. E assim, beleza, eu sei que era emergência e tal, mas não dava pra fazer algo de forma mais sutil, não, cara. Não dava não. Tipo, a Linga ou a Sofia, né? Tentar se infiltrar lá dentro da mansão escondida e chamar a atenção dos Zenos de alguma forma. Será que não dava pra fazer isso, não? Talvez fosse um trabalho mais demorado e silencioso, mas será que realmente não dava pra fazer de outras coisas? Tinha que realmente sair fazendo o escândalo daquele jeito? Será que não dava? Enfim, eu fico me questionando se não dava pra ser mais sutil. Bom, de toda forma, pelo menos o Zenos conseguiu ali concluir seu serviço. Até porque se ele não conclui naquela noite, né? Se o Becker não despacha ele, pro Zenos pegar e conseguir voltar ali pra facção, ele não duvido que ia conseguir. Afinal, o Goldran, como sabemos, valoriza a questão de status, né? E ser humano ali pra ele tá lá no status mais baixo, junto com os favelados e tudo mais. Até porque o ser humano mora na favela. Então, assim, se brincar, o Goldran nem vê como pessoal. Então, de toda forma, teve essa questão, né? O Zenos conseguiu algumas informações ali do Bons, mas apenas informações sem algo concreto, que dava pra formular apenas especulações, que foi o que fizeram. Levou a informação pro Becker, que como vimos no final do episódio, certamente deve saber mais algo sobre esse incidente, tanto que parece que é o Becker que tá querendo se vingar ali do Goldran de alguma forma, ao deixar o Goldran daquele jeito. Provavelmente o Becker deve ter envenenado a comida deles de alguma forma, né? A comida, a bebida deve ter envenenado ali, espalhado algum vírus no local ali, para deixar todo mundo daquele jeito. E ele, Becker, obviamente, tem um antídoto ali pra ele, né? Deve ter tomado o antídoto antes pra ficar imune. E o Cresson lá, o Cresson tomou uma atitude interessante ao escolher ficar do lado dos Zenos, né? Ele aprendeu um pouquinho, apesar que vai saber como vai ser o futuro dele como curandeiro. Quizá fosse uma boa ideia ele pegar, sair, quando terminar os estudos, lá, procurar os Zenos, pro Zenos treinar ele mais ainda pra aprimorar as habilidades pro Cresson poder pegar e ter a clínica dele também, nem que seja clandestina. Enfim, agora esperando pelo próximo episódio para saber o que foram isso que Alminho nos descobriu ali, né? Que aparentemente é um retrato que pegou ali, um retrato por cima da carta. Será que o Becker deixou aquilo ali de propósito ou ele só guardou as duas coisas juntas sem nem perceber? Era só passar a carta ali falando do mentor dos Zenos e ele acabou escorregando deixando algo mais que pode incriminar ele. Mas enfim, vamos agora esperar pelo próximo episódio, onde certamente vai ser os Zenos que vai salvar ali todo mundo ali, vai curar todo mundo ali, né? E o Gondra vai ter que reconhecer ele de alguma forma. Me digam o que acharam do episódio. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.